Olá, Diego. Bom dia, Heródoto. Excelente semana a você e aos nossos ouvintes. Gostei do seu casaco, hein? Belíssimo casaco, hein, meu? Obrigado, Heródoto. Tá um frio danado aqui em Brasília. Clima de deserto, calor durante o dia e à noite aquela friaca. Friaca. Diego, orienta a gente, tem tanta CPI rolando por aí que nós estamos completamente perdidos. Pois é, Heródoto, é uma semana que promete ser mais uma semana agitada aqui em Brasília. Nessa madrugada, Nicolás Maduro chegou a Brasília. Isso vai com certeza mexer bastante com o mundo político, com a oposição, também com a situação. Há uma expectativa para a confirmação do Cristiano Zanin a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Poderemos ter votação do arcabouço fiscal no Senado, lembrando ao nosso ouvinte que o arcabouço passou na Câmara, falta passar no Senado. O governo dizendo que vai tentar reverter aquelas mudanças em atribuições de ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva, e dos povos indígenas originários, da Sônia Guajajara, e repercussão ainda daquelas medidas do governo para tentar baratear carros novos. Mas, Heródoto, as CPIs tendem também, como sempre, a roubar a cena. E é este o meu comentário desta segunda-feira. As CPIs são importantes? São importantes. Nós temos hoje uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito que está investigando o 8 de janeiro com deputados e senadores, mas eu lembro aos nossos ouvintes que nós já temos aqui em Brasília também uma CPI com essa mesma finalidade na Câmara Legislativa, e esse trabalho já está sendo desenvolvido já há alguns meses, está sendo muito bem tocado pelos deputados distritais aqui em Brasília, além da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, enfim, dos órgãos de investigação tradicionais que já estão investigando o 8 de janeiro desde aquele dia. E na Câmara dos Deputados nós temos 3 CPIs em andamento: a CPI que investiga as lojas americanas, a falência, todo o processo ali de decadência das americanas, aquela história toda de manipulação do futebol, e também a CPI do MST. Mas a gente sabe, Heródoto, e o nosso ouvinte que já acompanha aí o noticiário político há alguns anos, que CPI acaba virando palco de embates, de discussões, de brigas. São raríssimas, para não dizer quase impossível, aquelas CPIs que se mergulham na técnica mesmo do assunto abordado e avançam em alguma forma com a investigação. A gente costuma dizer em Brasília que sabe-se como começa a CPI, não sabe como termina, porque no meio do caminho pode surgir algum documento, pode surgir algum depoimento que vira a chave e enfim, provoca uma grande confusão aqui em Brasília. Mas nos últimos casos, o que a gente tem visto é somente mesmo uma CPI para palco de briga política e, enfim, com as próprias televisões, que são 24 horas de notícias, parando as suas programações para passar a íntegra das CPIs. E qual o problema disso, Heródoto e ouvinte? O problema é que nós estamos entrando no último mês do primeiro semestre de um novo governo. Essa semana já vira um mês, a gente entra no mês de junho. E de importante mesmo, até agora, a gente só teve a aprovação na Câmara do projeto do arcabouço fiscal, das novas regras fiscais para o país. Tirando isso, eu desafio o nosso ouvinte a tentar lembrar de alguma coisa importante que o Congresso aprovou nesta legislatura. Então, a CPI, ela, por mais importante que possa parecer, e esses temas todos que eu elenquei aqui são temas sim importantes, mas a CPI distrai. A CPI tira o foco daquilo que realmente interessa. Eu ouvi 2 cientistas políticos e os 2 falaram que esse boom de CPIs aqui em Brasília, Heródoto, tem a ver com aquela dificuldade que nós temos falado dentro desse novo cenário em Brasília, de muita força do Parlamento, muita força do Congresso Nacional, e a dificuldade do novo governo Lula de formar a chamada base. Vamos ouvir inicialmente o professor Creomar de Souza, a quem eu desejo um bom dia, professor. Diego, bom dia. Um prazer falar contigo e com a sua audiência sempre bastante atenta na Nova Brasil. Creio que esse início de legislatura, é marcado por algumas variáveis macro que afetam não só o legislativo, mas também o executivo, e que são resquícios daquele processo de polarização e de uma eleição muito complicada pela qual nós passamos. Isto posto, o impacto direto na dificuldade do governo de articular uma base robusta, uma base que consiga fazer com que as agendas do presidente Lula avancem, fica patente. E, de outro lado, uma vontade dos atores do Congresso, sobretudo que são de oposição, ou que ainda não definiram em que lado do barco estão, de construírem uma ação que seja de chamamento de atenção para temas importantes.
Eu creio que isso é um marcador que efetivamente tem feito com que a gente tenha essa explosão de números de CPIs, né, com uma CPMI envolvendo deputados e senadores e mais 4 CPIs na Câmara dos Deputados, que mostram que esse é um ambiente em que o parlamento tem protagonismo, vontade de tocar e ser parte das agendas e estabelece suas próprias prioridades. É isso, meu velho, um abraço. O professor Leandro Gabiati também gravou um áudio para o nosso ouvinte do Jornal da Nova Brasil sobre essa explosão de CPIs em Brasília. Bom dia, professor Leandro. Grande Diego Amorim e a audiência da Nova Brasil, um prazer falar com vocês. Vamos falar um pouco sobre governo e CPIs. Primeira questão, toda a transição de governo é complicada, nunca é simples. Só que a gente esperava ter já entre abril e maio um governo estabelecido, um governo consolidado e funcionando. O que a gente vê, contrariamente, é um governo desorganizado internamente e um governo desarticulado externamente quando a gente pensa na relação executivo-legislativo. O presidente Lula deverá implementar medidas e encaminhar novas negociações com o Congresso para chegar a uma fórmula que equilibre um pouco esse relacionamento e a questão da governabilidade. Sobre CPIs, nunca vimos tantas CPIs funcionando de forma simultânea e justamente aqui a questão que a gente mencionava anteriormente, essa autonomia que o Congresso tem ganhado ao longo dos últimos anos permitiu que justamente o Legislativo tenha uma autonomia, o presidente da Câmara e do Senado tenha uma autonomia, o que leva a essa instalação de tantas CPIs. Qual é o problema para o governo? CPIs geralmente perturbam o clima político e quando o governo precisa discutir pautas econômicas relevantes, CPIs contaminam, né, e atrapalham as negociações. Então, mais um desafio do governo para tentar melhorar esse relacionamento com o Poder Legislativo. Estão aí as participações do professor Creomar de Souza e Leandro Gambiati, a quem eu agradeço a gentileza. E eu concluo, Heródoto, acrescentando que CPI também, dentro desse contexto que a gente vive hoje em Brasília, é prato cheio para aqueles políticos de redes sociais. Então, assim, o camarada chega na CPI, entra, bota 3 assessores para ficar filmando ele bate na mesa, solta uma frase de efeito, recorta, coloca no YouTube, coloca nas redes sociais, aquilo viraliza e não é disso que a gente está precisando nesse momento, uma política toda voltada para as redes sociais. Heródoto, a gente está precisando trabalhar em Brasília, eles sabem disso. Nossa, vamos acompanhar. Então vai ser animado o negócio aí, hein? Semana, mais uma vez, prometendo muita agitação em Brasília. A gente vai atualizando o noticiário ao longo da semana, Heródoto. Grato. Muito obrigado, então. Vamos em frente aqui.